É treta, é babado, é polêmica, a madrugada seguiu rendendo e agora de manhã já tem revelação. Vem comigo, eu vou te contar todos os detalhes em ordem cronológica. Agora, pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando com mais um vídeo babadeiro recheado de muita informação, tudo que tá rolando dentro e fora da casa mais vigiada do Brasil, você fica sabendo agora. Pois muito que bem, você sabe, né, que Sapato, Nicásio e César estão no paredão que termina hoje. Hoje à noite tem eliminação. E outros ex-BBBs apareceram aí pra mostrar o quê? Todo o seu apoio, ou a falta de apoio, né? Ou talvez até o quê? Um tutorial de como passar vergonha? De como ser lembrado quando já caiu no flop, no esquecimento? Então, Arcrebiano, Gui Napolitano e Gabriel Fop, o que já foi eliminado há 1000 anos, mostraram que estão torcendo para a eliminação de Fred e Nicásio. Eles postaram um filtro falando da aparência de Dr. Fred. Pois é. O que o pessoal falou sobre isso nas redes sociais? Nada demais, né? Que achou que é o quê? Que é passando vergonha mesmo. Hoje de manhã o Arcrebiano já apareceu lá nos stories dele dizendo, não, porque quando tava falando da minha aparência, podia. Ninguém disse que não podia, a gente falava mal também. Pois bem, vamos falar então do BBB 23 dentro da casa, porque é isso que importa, né? Quem se lembra de BBB 21, Arcrebiano, único de seu nome? Pois bem, aí minha gente, ainda naquela conversa da Kay com o Nicásio, lembra que no vídeo anterior eu te contei todos os detalhes que eles estavam conversando, colocando os pingos nos is e tal? Então, a Kay disse que conversou com o Nicásio no líder e que ela disse que ia ficar quieta quando as pessoas fossem falar dele, né? Então, é essa justificativa que ela dá, que ela tava conversando com as pessoas e que ela não falou mal dele, que ela só disse que quando as pessoas fossem falar, ela ia ficar quieta, que ela não ia defender e tal, e que ela tava explicando isso. Só que o Nicásio disse que ela não fez isso, né? E ela disse que, na verdade, o que ela fez foi só dar a opinião dela, que o pessoal pediu e ela respondeu. Foi só isso. Ela seguiu mentindo, tá? A Kay, inclusive, tava achando que talvez o cowboy tenha saído por não se posicionar a respeito do Nicásio, né? Que ele só se afastou e que a única coisa que ele não fez foi se posicionar. A Kay ainda disse que o Nicásio tem que entender é que ela não odeia ele, mas é que ela, que vai continuar não votando nele. Mas que tem gente que não aguenta ouvir a verdade. Tudo isso ela já tava falando pelas costas dele, obviamente, né, minha gente? Que na frente dele mesmo ela só mentiu. Foi pianinho, disse que não era nada disso. Não é isso que você tá pensando. Bom, já o Black, que tava conversando com ela, os dois lá na academia, ele disse que não tem nada demais no que a Kay disse, que todo mundo pergunta a opinião um dos outros, e a Kay ainda respondeu, eu não tenho nada pra esconder, eu sou uma pessoa clara, verdadeira, falo tudo na cara e é isso. Se eu tiver que sair por isso, então que eu saia. E o César puxa saco, você tá coberta de razão, Kayzinha. É isso mesmo. Vale lembrar que o próprio César ainda acha que o Gustavo vai voltar. Já tá quase no final do... Ele ainda acha que tem uma chance. Bom, já a Kay disse que a Larissa tá juntando as coisas pra atacar ela, porque agora o cowboy foi embora, e que ela tava se sentindo incomodada com o lance da foto, que se ela se incomodou com aquilo, deveria ter falado 3 semanas atrás, quando aconteceu, e não agora jogar isso num jogo da discórdia. A Kay ainda se questionou porque a Aline, a Amanda e o Sapato não falaram as coisas que a Larissa disse. Que ela disse que essa história não viralizou antes, que não virou fofoca antes, porque não era nada demais. E que é a Larissa que tá querendo derrubar ela, tá? Já o Black acha que a Larissa, na verdade, pode mesmo querer indicar a Kay como líder. E aí a Kay disse assim, ó, mais uma vez, por motivo nenhum. Igual a primeira semana, né? É isso que ela faz. Babado. Bom, mas a Larissa e Nicásio não foram os únicos alvos não, tá? A Kay disse que a Domitila falou que tava todo mundo falando dela, mas que ela não tá nem aí, que o povo fica pistola, que ela não vai tirar satisfação com ninguém, que ela não tá nem aí porque estão falando dela. Então tá. Bom, já sobre a Kay, o Guimê também tava falando, tá? E ele disse que não tinha como chamar ela depois do que aconteceu, que ele tem que dar a César o que é de César e que pelo menos ela reconheceu algumas coisas. A primeira, que ela não tinha reconhecido que era votar no cowboy não era errado, né, por ele ter colocado ele no paredão, e que ontem no jogo da discórdia ela acabou reconhecendo isso e falou que tava certo, que ele nunca votou no cowboy por causa dela, e sim em função, né, do cowboy ter colocado ele primeiro no paredão. Pois bem, e aí a gente também teve o Black pistolado. Por quê? A situação do Black com a Amanda é a seguinte, ele tá revoltado porque a Amanda
não deu palestra pra ele sobre o lance da Bruna, igual ela fez com o Alface. Quais são esses dois episódios? O episódio dele com o Alface, ele dizia que o Alface precisava procurar tratamento psiquiátrico, que, enfim, que ele não passou no psicotécnico, aquele lance todo. E o da Bruna é na briga de ontem, né, ter falado pro Alface, ele é louco, ele precisava se tratar esse tipo de coisa. E aí, o César reclamando desses dois pesos e dessas duas medidas na opinião dele, ele chamou a Amanda de FDP, hipócrita e papagaio de pirata. Ele ainda disse assim, ó, na hora de falar, você viu a Amanda dando aula? Ele contando pra quem, né? Porque os dois estavam malhando a língua lá na academia. E se eu te contar que quando ele estava falando mal do Nicásio, o Nicásio pediu pra entrar, tava olhando de fora depois e entrou e ficou lá com eles? Bom, aí ele disse assim, ó, na hora de falar, você viu a Amanda dando aula? Não, porque falar de transtorno mental não é correto, não sei o quê. E essa palestra ela deu pra Bruna? Não, né? Filha da FDP, hipócrita. Deu vontade de falar, seu papagaio de pirata, tu só repete tudo que o sapato fala. Oh. Bom, a Kay disse que espera que tudo que aconteceu dentro do reality acabe ali e que quando o jogo terminar, ela vai tratar as pessoas normalmente, que vai ficar tudo numa boa. Será-se? Eu espero vários stories falando mal um dos outros, hein? O que você acha? Bom, já a Kay disse que o Tadeu falou que ela e o cowboy foram um casal da história do Big Brother. Gente, que realidade paralela que essa menina vive. Ela disse que se ele não voltar, ela fica tranquila, porque eles fizeram um legado juntos. Olha, se vocês tiverem esse VAR do Tadeu falando isso, vocês me mandam, que eu tô achando que ela inventou. A Kay ainda disse que o Guimê foi na maldade usando a meleca contra ela, que ele foi o único que usou isso nas meninas e por isso ela usou, né, foi nele também e usou tudo mais. Pois bem, só que a Kay, depois dessa conversa com o Nicásio, lá no banheiro, que eu te contei no último vídeo, lembra? Então, ela ainda tava conversando com o Black ali pela casa e ela debochou da Larissa. E é óbvio que ela aumentou muito mais o que de fato aconteceu, beneficiando ela, claro. Ela disse pro Black, tu viu o que eu fiz e aconteci? Porque não sei o quê, porque ela fica aí só dançando, fazendo dancinha do TikTok, porque não sei o que lá. Aumentou muito mais do que verdadeiramente ela falou. Sempre pra sair de... Pra sair de quê? Pra sair por cima do negócio, né? Acontece que essa história volta à tona ainda hoje, no raio-x. E a gente já vai chegar lá, tá? Bom, mas agora corta pro deserto. E a Bruna tava falando que o problema da Kay é com as mulheres. E a Aline também tava por ali e disse que a Kay foi falar pra Domitila sobre ela pra fazer picuinha. Ou seja, a casa da Kay tá caindo cada vez mais, né? Daí as meninas estavam conversando e tal e disseram o seguinte lá no quarto. Caso o Fred volte, no caso o Nicásio, deixa ele good vibes com a Domitila, deixa os dois quietinhos por umas 2 semanas, que a gente se indisponha com outras, mas deixa quieto. Não dá monstro pra eles, porque eles vão se fazer de coitadinhos. A gente não pode dar munição pro inimigo. Quem disse isso foi o Alface. Tá. Já o Sapato, na madrugada, ele tava querendo reunir todo mundo pra expor a falsidade da Kay com o Nicásio, que o Black e a Kay estavam falando mal da Domitila no banheiro hoje e tudo mais. Eu já vou te contar essa história, tá? Só que o pessoal não quis fazer essa reunião aí pra não entregar munição pro inimigo. Só que a Amanda disse que ela vai contar pra Domitila tudo que ela sabe. O Sapato ainda tava se questionando se o Gustavo foi ou não sincero com ele. Porque depois de tudo isso que veio à tona, ele começou a se questionar se tudo que ele viveu era verdade. Bom, aí, minha gente, a Kay fala mal do Nicásio pelas costas dele, aquela coisa toda. Eles se conversaram, eles tentaram se entender. Só que o Gabriel, depois, no quarto fundo do mar, ele acabou defendendo a Kay. E ele disse que entende o que o Nicásio disse, mas ao mesmo tempo entende a Kay dela não achar o posicionamento errado, porque em nenhum momento ela quis dar a entender que o que ele fez foi errado, só o posicionamento do jogo. E o Nicásio concorda e disse que não é errado o que ela fez. Ou seja, a Kay passou a perna no grupo dela inteiro de novo. E o Nicásio ainda disse pra ela que bom que eles estão bem. Que ele entendeu o lado dela, que tá tudo certo. Ou seja, Sapato faz o exposed porque precisa.
Bom, também teve treta da Domitila com o César, tá? Porque o César tava querendo entender o motivo da Domitila ter ódio dele, e a Domitila falou que não segura mais o BO das pessoas que não seguram o BO dela e tal. E aí o César queria saber porque ela tem toda essa hostilidade, e ela disse que o que ele interpreta como hostilidade, que seria a conversa na piscina, e ele disse: olha, você foi hostil, me mandou calar a boca, né, mandou indireta, como se eu estivesse traindo o grupo, e ela não é sobre você, é uma decisão que eu tomei sobre votar em grupo, mas não vou segurar o BO de quem não segura o BO pra mim. Hoje teve essa briga, né? Normalmente eu sempre me meto nessas coisas, mas hoje eu deixei acontecer. Então ela não vai se meter mais em nada. Duvido. Bom, aí vem com um alerta de fofoca, tá? Alerta fofoca, eu vou te contar. Bom, depois o pessoal tava conversando e aí disseram assim, ó: depois eu vou perguntar com quem o Black conversou, porque eu, como médica, fui orientada a não fazer nenhuma recomendação de tratamento aqui. Se ele, como enfermeiro pode, eu não faço ideia, disse a Amanda. A minha orientação como médica foi essa. Por que que a Amanda tava falando isso? Porque ela tava incomodada com a carteirada que o César deu sobre ser enfermeiro e poder falar sobre saúde mental. Ela disse que pretende conversar com ele, mas que tem medo de criar algum problema por falar dessas profissões, né? Por causa do negócio de falar da saúde mental, que ela não acha certo, esse lance da treta dos dois, tá? E aí ela disse que não quer falar sobre isso, mas que ao mesmo tempo tá muito incomodada por ele ter dito que podia falar também. Só que daí ela disse que ela tem certa insegurança de diagnosticar saúde mental porque tem que ser especialista, né? Que as doenças acabam se entrelaçando. Então que ela não queria muito falar sobre isso, mas que ela pretende resolver esse lance dela e do Black de falar, né, que porque tem que procurar o médico, não tem. O lance que o Black tava falando também dela ter dado palestra pra ele, pra Bruna não. É essa história aí, tá? Pois bem, aí qual é a fofoca? A Amanda disse que ouviu o Black e a Kay falando mal da Domitila. E aí ela disse que, né, ela tá pensando em fazer a estratégia dela, só que a estratégia dela é mais ou menos igual a do Nicásio, entendeu? Não falar o que era, mas só jogar ali pra cada um interpretar como quiser. Ela escutou os dois falando. E aí a Amanda disse assim, ó: quando eu escutei isso aqui, eu pretendia jogar no jogo da discórdia. Eu tinha pensado em soltar lá no final, mas depois só teve 1 minuto e eu não consegui falar por conta das outras coisas, mas eu tinha pensado em falar. Black, você gosta tanto de ficar comprando a briga de todo mundo e comparando situações, então eu vou soltar mais uma para as pessoas hoje opinarem. Eu ouvi você falando mal da Domitila. E a Larissa: mas tem que soltar essas coisas mesmo, tem que falar. E ela: eu ia fazer assim, ó, eu ia falar, eu vou fazer igual seu amigo Fred, não vou dizer o que é. Agora cada um que opine como quiser. Aí o Guimê disse assim, ó: boa, você tem que falar o que vai deixar do benefício da dúvida. E a Amanda: é isso que eu vou fazer, eu vou fazer igual o Fred. Será que vai fazer mesmo? Bom, essa fofoca vai render e você fica ligado que eu vou estar aqui pra te contar todos os detalhes, tá? Pois bem, já o Mosca disse que não tá mais jogando em grupo porque o grupo não atende ele também, que ele não tá no grupo, mas que jogar em grupo é atender as necessidades do coletivo, acima das suas individuais, e que ele não supre mais as decisões coletivas. Ninguém se importa, anjo, vai pra onde tu quiser. Bom, já no líder, o Guimê disse que a Marvila, a Sara e o Gabriel pode chegar até o top 5 sem ter passado por nenhum paredão. Ele disse ainda que queria jogar com o Gabriel e com a Sara, mas que isso seria em um cenário mais específico e tal, que, né, que eles sabem que são adversários, mas que eles votam nele e eles neles, mas que dependendo eles podem se juntar. Ele ainda disse que o Sapato tá na lista de prioridades dele também, tá? Apesar de não concordar muito com o jogo dele. E ele, inclusive, Guimê, colocou o Alface e a Bruna no pódio dele. Mas ele entendeu e disse que tem consciência de que talvez a Bruna e o Alface tenham outras prioridades, tá? Já na hora de dormir, nada como o quê? Como falar do amiguinho, né? Antes, pro sono vir gostosinho, uma coisa boa é falar meio do amiguinho. E quem é que tava falando lá no líder? O Guimê e a Bruna. Primeiro, eles estavam elogiando a Larissa. E aí a Bruna tava também falando sobre o top 5 dela, né? Que pode ser a Bruna, o Guimê, falando do Alface, aquela coisa toda. A Bruna ainda disse que tem momentos que o Alface tá muito próximo. E o Guimê que tem
realmente esse lance dele tá lá, próximo demais, né, do pessoal do fundo do mar, mas que eles gostam dele, tem que entender até onde ele fala, o que ele fala, como que funciona o jogo dele, tá? Pois bem, o Guimê ainda falou sobre a Amanda e disse que acha que ela tem risco de sair dependendo do posicionamento dela. Ele disse que da mesma forma que tem gente forte no deserto, tem gente forte no fundo do mar. E que ele não tá diminuindo ela, mas, né, a Amanda tinha muita coisa pra falar, mas ela fica querendo fala, não fala, e que esse jogo dela pode ser mal interpretado, tá? Ela disse ainda que o jogo pega nesse negócio de ser planta e que se ela pega um paredão com pessoas mais fortes, ela pode realmente sair, tá? O Guimê ainda falou da Amanda e da Marvila, que elas podem sim estar nesse jogo um pouco morno, tanto uma quanto a outra. A Bruna disse que não tem muito como saber, né, qual é a situação, porque aqui fora é um outro lance, e aí o Guimê até dá uma concordada com ela, mas ele disse que, né, que a Amanda e a Marvila têm sim essa posição parecida, e que ele não diria em cima do muro, mas que elas são mornas no jogo. Ele, Guimê e a Bruna também falaram da Kay. E aí a Bruna brincou: você mexeu com a pessoa errada, hein? E o Guimê: ô louco, a Kay reconheceu hoje que mexeram comigo. E a Bruna: eu não entendi. Ela falou como se você fosse pagar por isso, mas ela foi e me puxou no jogo da discórdia. Tu que coloca ela no paredão e ela vem me puxar, ela vê alguém que tá na bad e faz isso. E aí o Guimê também falou que ela também tem de algumas estratégias maldosas no jogo, que isso é jogo sujo, que ele não é de dar opinião sobre os adversários, que tem que falar de jogo e tal, mas que entende que as pessoas possam querer ver isso também, tá? Pois bem, vocês lembram que no vídeo anterior eu falei que o pessoal do líder ouviu o Alface conversando sobre a Amanda lá no fundo do mar? Então, eles confrontaram o Alface a respeito disso, tá? E aí, eles falaram pro Alface que ouviram ele falando da Amanda na central. E aí, o Alface falou: vocês foram ver se eu tava sendo X9, né? E o sapato tava aparecendo, irmãozinho. Eita. Bom, a Bruna e a Larissa ainda falaram que não teve nada demais naquilo que ele tava falando, que ele tava só dando uma opinião, então que tava tudo certo. Pois bem, corta pra hoje de manhã, raio-x de Dona Kay, e ela disse o seguinte: depois que o Gustavo saiu, agora todo mundo veio pra cima de mim. Acho que porque ele saiu, mas eu sou uma pessoa que fala tudo na cara, e tem gente aqui que parece que veio pra ser notada pelo TikTok, que só dança na frente do espelho. Tava falando da Larissa de novo. Babado, né? Bom, essas histórias vão render muito e é claro que eu vou estar de olho, e daqui a pouquinho, meio-dia, eu tô ao vivo pra gente comentar tudo isso e muito mais. Então, pra você não perder nenhum lance, já sabe, se inscreve. É só clicar em inscrever-se, ativar todas as notificações pra não perder nenhum lance. Te espero no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.